Prezados irmãos, boa noite a todos. Então, inicialmente, gostaríamos de dar alguns avisos. Gostaríamos de lembrar do Instagram e do YouTube do Centro Espírita, onde são postadas algumas palestras e documentários, informações sobre a doutrina espírita. Aqueles que quiserem acompanhar, a gente agradece. Lembrando também, aqueles que puderem e quiserem doar algum alimento, algumas famílias nos procuram aqui no centro e a gente reúne algumas doações e distribui, quando a gente tem alguma coisa, cestas básicas para essas famílias. Então, aqueles que quiserem, sintam-se à vontade, a gente tem a caixinha aqui para depositar os alimentos e depois a gente fazer essa distribuição. Também lembrando dos grupos de estudo, às terças-feiras, às 19 horas, a gente tem um grupo de estudo, e aos sábados. Mais informações podem procurar os trabalhadores da casa, aqueles que tiverem interesse em se aprofundar um pouco mais no estudo da doutrina espírita. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos, para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual, Allan Kardec, e à espiritualidade trabalhadora da casa. Senhor, apesar dos bens materiais, tenho andado opresso e quase infeliz. Necessito alcançar uma vida alegre e esperançosa. Busco algo mais elevado que corresponda aos meus anseios de paz. Desperta-me para os valores espirituais e os sentimentos de amor e de serviço que me levantarão a confiança nas minhas qualidades e virtudes. Livra-me da dependência aos bens materiais. Conseguindo firmar a minha segurança íntima sobre as qualidades e capacidades, terei encontrado nova disposição para viver. A partir de agora, estabelecerei permanentemente ligação contigo e buscarei, em primeiro lugar, valorizar o que respeita à fraternidade, a sabedoria e a paz. Como resultado, aparecerá em mim a alegria e a felicidade. Sei que esta virada na forma de pensar exigirá o meu esforço, mas com a tua complacência atingirei meus novos objetivos. E assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual, Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Lúcia. Que Deus abençoe. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. Com muito prazer eu estou aqui, mais uma vez, nessa noite maravilhosa, abençoada, repleta de luz nessa casa. Tenho certeza que essa casa está iluminada, com muita luz, com espíritos encarnados e desencarnados, talvez até mais desencarnados do que encarnados. Hoje nós vamos falar sobre o sentido da vida. Eu escolhi esse tema porque eu tenho me perguntado muito sobre isso. Eu tenho ficado mais tempo em casa, refletindo, mais reclusa, né? Não posso estar saindo muito. Então eu tenho ficado muito em casa e comecei a refletir sobre isso. E geralmente a gente não tem tempo para refletir sobre o sentido da vida. A nossa vida é muito corrida, né? Trabalho, estudo, casa, filhos e pagar boleto, tem que chegar na hora, e tem muitos afazeres, e às vezes a gente vai nesse redemoinho assim e não presta muita atenção nisso. Vai no automático e deixa de fazer 3 perguntas que deveriam ser feitas sempre. Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui nesta hora, nesse tempo? Por que eu nasci? Né? Será que é só trabalhar?
pagar boleto e morrer? Será que tem algo a mais? Essas perguntas a gente deve fazer de vez em quando, se não sempre, né? Porque a gente tem os nossos afazeres, mas nós sabemos que a vida não é um acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui por alguma razão. Nesse tempo, nesse determinado tempo, por alguma razão. Nós sabemos disso. Que nós temos uma missão. Uma missão de evoluir, de aprender, de amar. Nós estamos aqui para isso. Evoluir, aprender, amar, aproveitar o máximo que pudermos esse tempo. Esse sentido, essa certeza que nós temos, que nós estamos aqui. Não é por acaso que nós estamos aqui para evoluir, para crescer. Isso tira a angústia, tira aquela incerteza. Muitas pessoas chegam aqui no nosso atendimento fraterno angustiadas, com sintomas de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque tem dúvidas quanto a isso. Porque tem dúvidas. E a gente tem que tirar isso de dentro da gente, ter certeza que existe um Deus maior, que nós estamos aqui por alguma razão e que nós temos que evoluir, aproveitar o máximo que a gente puder esse tempo. Não é à toa. Nós temos duas visões. Tem pessoas que têm aquela visão materialista, né? Tem pessoas que são assim bem materialistas mesmo, né? A visão materialista. Nascer, morrer, nascer, crescer, consumir, morrer. Acabou. Nasceu, cresceu, consumiu o que tinha que consumir, morreu, e é só isso. Acabou. Isso gera um vazio. Isso gera uma ansiedade de não saber o porquê. E tem a visão espiritualista, ou a visão espírita. Espiritualista quer dizer, todo aquele que acredita em espírito, que acredita uma vida, que tem uma vida depois, esse é uma visão espiritualista. O espírita é aquele da doutrina que segue a doutrina de Allan Kardec. Mas tanto o espiritualista como o espírita, essa é a diferença, ele sabe, nós sabemos que nós somos um espírito que agora está num corpo. Né? Então, nós somos espíritos imortais, em experiência, caminhando nessa terra, mas nós somos espíritos imortais, que nós tivemos um passado, que nós teremos um futuro, que agora nós estamos momentaneamente aqui. Né? E que a vida é uma escola. A vida é uma escola que nós aprendemos todos os dias. E Deus nos coloca aqui, não é à toa. Se nós estamos aqui, é por uma razão. É porque nós precisamos evoluir. Qual é o objetivo? Chegar à angelitude, chegar a espíritos puros. E nós estamos aqui para conseguirmos isso. Aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, mas nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Né? Isso aqui faz parte de uma jornada. Os espiritualistas, os espíritas, sabem que isso aqui faz parte de uma jornada. Aqui é um pequeno pedaço de uma imensa jornada que o espírito tem. Né? E aí nós temos 3 pilares. 3 pilares no sentido da vida. Sentido da vida, segundo o Espiritismo. A primeira, evoluir. Evoluir. Como? Evoluir quer dizer aprender. Para evoluir, nós temos que aprender. Cada prova que nós passamos, cada vicissitude,
cada perda, cada prova que nós temos, dificuldade que nós passamos, tudo é lição. Tudo é lição. E nós temos que aproveitar a parte para aprender. Não é à toa. Nós temos que aprender. No Livro dos Espíritos, na questão 132, fala: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O Livro dos Espíritos é um livro de Allan Kardec que todos nós devemos ler. Mas não é ler uma vez. Nós devemos ler e ler de novo, porque ali é um livro de perguntas e respostas, e ali nos esclarece muito. E nessa questão 132, pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Bom, lá tem uma resposta boa, imensa, né? E aí eu simplificando, né? A encarnação tem por fim a expiação e o progresso. Então a gente vem para a gente consertar aquilo que ficou lá atrás, na outra encarnação. Às vezes a gente conserta, comete um outro deslize, conserta, comete outro deslize, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos, vai melhorando de encarnação em encarnação, né? E a gente consegue chegar lá um dia. De encarnação em encarnação a gente vai melhorando um pouquinho e vamos conseguindo, né? Deus impõe a encarnação, então, com o objetivo de chegarmos à perfeição. Um dia nós chegaremos à perfeição. Qual o tempo? O tempo de Deus. Aprendendo um pouquinho em cada encarnação, evoluindo um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Para a maioria de nós, né, é uma expiação. E outros vêm com uma missão. Vêm com a missão de progredir a humanidade, fazer a humanidade pensar, progredir. E para muitos é uma expiação mesmo, porque nós temos que passar por certas coisas para a gente poder evoluir. O outro pilar importante: amar. Amar. Nós precisamos amar. E o que é amar? É praticar o bem. Não é porque eu estou sofrendo que eu vou deixar de praticar o bem. Nós precisamos praticar o bem. Jesus resumiu assim: amar a Deus e ao próximo. Fora da caridade, não há salvação. Aquela parte que ele fala, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Amar. E para isso nós temos que ter caridade para com o próximo. O sentido não é em ter coisas. O sentido da vida não é o sentido de ter coisas. Nós precisamos de ter algumas coisas, que nós precisamos de certas coisas para a gente poder viver. Isso é lógico, mas não é o sentido da vida. O sentido da vida não é ter. O sentido da vida é servir. É para isso que nós estamos aqui, para servir. Qual é a oportunidade que eu tenho hoje de servir, de ajudar alguém? Isso dá sentido para a vida. Né? Quem só pensa em si se sente vazio. A pessoa tem um monte de coisa, mas não serve. Não faz a caridade, a pessoa se sente vazia. Não adianta ter, acumular. Joana de Ângeles disse assim, a felicidade está na utilidade. Essa é para pensar, hein? A felicidade está na utilidade. Se eu sou útil, sou feliz. O outro pilar, o terceiro, servir. Servir quer dizer cumprir a nossa missão.
Todos nós temos uma missão, ou várias missões. Nós temos essa missão e nós temos que cumprir. Cada um tem os seus talentos. Tem gente que tem talento para, por exemplo, o médico tem o talento de curar, de ajudar o semelhante a se curar. O professor tem aquele talento de ensinar, que não é para qualquer um. Tem gente que tenta, mas não consegue. O professor tem um talento. Não é qualquer um que consegue ser médico, que consegue ser professor. Não é qualquer um. A pessoa tem que ter aquele talento. A dona de casa, o pai, a mãe, tem o talento de educar, porque tem pessoas que não conseguem educar. Nós vemos exemplos e exemplos aí de pais, de mães, que não têm esse talento de educar. E tem pessoas que têm talento assim para artes manuais, desenho, pintura, música. O que eu posso fazer para ajudar o próximo com o meu talento? Além de nos sustentarmos, né? Claro. Né? Mas o que eu posso fazer? Né? Então, nada é pequeno. Tudo tem um porquê, tudo, o seu talento tem um servir. E qual é? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fala: fora da caridade não há salvação. No Evangelho, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que tira o sentido da vida? Muitas pessoas não têm sentido para a vida e acabam cometendo até alguns atos contra a sua própria vida. Não tem um sentido para a vida. O primeiro, que tira o sentido da vida: o materialismo. Tem pessoas que nem em Deus acreditam, ou diz que não acredita. Porque Deus, é difícil a gente entender o que é Deus. Né? Lá no Livro dos Espíritos, não fala quem é Deus, fala o que é Deus. E é difícil entender o que é Deus. Mas tem gente que, por não conseguir entender, já diz que ele não existe. Então, o materialismo, achar que dinheiro, fama, prazer preenchem tudo. Mas tem pessoas que conseguem, lutam e conseguem dinheiro, fama, prazer, consegue isso tudo. E aí? Quantos exemplos a gente tem de pessoas que têm isso tudo e se lançam às drogas e acabam com a própria vida e sente aquele vazio e joga tudo fora? Quantos exemplos de pessoas famosas que nós vemos isso? Então, o dinheiro, a fama, o poder não consegue preencher o vazio. Porque se fosse só isso, quem fosse rico, quem fosse famoso, era muito feliz. E não é isso que a gente vê, não. Às vezes a gente vê aquela pessoa rica, famosa, não sei o quê, um sorriso estampado, mas por dentro, daqui a pouco aquela pessoa está cometendo loucuras. Por quê? Porque é um vazio que se sente. Outro motivo aqui, que tira o sentido da vida: a revolta. A revolta. Por que está acontecendo isso comigo? Por que comigo? Aí se revolta contra Deus. Aquela revolta cega, que não deixa ver o aprendizado, porque tudo tem um aprendizado. Tudo que a gente passa na vida, tudo tem um aprendizado. O que eu posso aprender com isso? Com isso que aconteceu comigo, o que eu posso aprender? A partir daí, que rumo eu posso tomar? Tem pessoas que depois de um grande sofrimento conseguem dar uma volta tão grande por cima e ajudar tantas pessoas. Esse é o aprendizado.
O que eu posso fazer com isso de ruim que aconteceu comigo? E não se revoltar. Revolta é uma coisa que a gente consegue até no comecinho, mas depois não é aquela revolta cega. Né? Outra coisa que tira o sentido da vida, aquilo que eu já falei no começo, viver no automático. Viver no automático. É trabalhar, dormir, vai para a rede social, vai sair, fica naquele automático e não consegue sair daquilo. Então, não vê o sentido da vida. Pensa que é só aquilo dali e fica no automático. Emmanuel tem um pensamento assim: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E qualquer caminho cansa. Porque não sabe para onde vai, qualquer caminho cansa. Não escolheu. Então, depois disso daqui, como encontrar o sentido da vida? Como encontrar um sentido para a minha vida hoje? Vamos para a parte prática. Parte prática agora. Vamos perguntar: o que só eu posso fazer para alguém esta semana? Só eu posso fazer para alguém essa semana? Ah, não sei. Nada, não sei. Uma mensagem, um telefonema, um alô, um oi. Agora a gente não usa muito ficar ligando para ninguém, né? Oi pelo WhatsApp, oi, tudo bem? Às vezes às vezes aquela pessoa está precisando tanto de um apoio desse, que a pessoa diga: oi, olha, estou sentindo falta de você, estou com saudade, né? Se é uma pessoa que está passando necessidade, um prato de comida. Tem pessoas que têm esse dom, esse talento de até em casa conseguir dar passe. Um passe. A gente pode fazer alguma coisa para uma pessoa. Todos nós podemos. Outra coisa é a parte prática. Estude. Estude. Nós temos aí o livro dos médiuns, principalmente o livro dos espíritos, que é aquele livro de perguntas e respostas muito bom. O Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que nós temos que fazer, estudar. Estude. Tem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos. Só nós. Não é? Ninguém vai pegar a gente e botar numa cadeira, senta aí. Agora toma esse livro aqui, leia. Não. Nós temos que fazer isso por nós mesmos, né? Então, e outra coisa, também muito importante, confie. A confiança em Deus. Confiar. Deus não coloca ninguém por acaso em algum canto, não. Deus coloca, por exemplo, aquela família que nós temos. Poxa, mas aquele familiar é muito difícil. Não é à toa que você nasceu nessa família, não é à toa que eu nasci na família que eu tenho, não é à toa. Nós nascemos naquela família ali por algum propósito, para aprender alguma coisa ali, com aquele parente difícil. Não estamos por acaso, fomos jogados naquela família por acaso. Não. O trabalho, às vezes a gente tem uma dificuldade no trabalho. Ah, mas eu estou com uma dificuldade no trabalho. Não é à toa. O que nós podemos tirar daí? Qual é a lição que a gente pode tirar daí? Né? Outra coisa, a dor. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós temos um corpo. E esse corpo, muitas das vezes, nos traz dor. É uma dor aqui, uma dor ali. É uma dor física, uma dor que todos nós temos. Mas é aquele caso que a gente sempre fala, né? Quando você acorda, por exemplo, quando eu acordar de manhã e não sentir dor nenhuma, é porque eu morri. Não é assim?
Acordei. Puxa, tô ótima, vou até pular. Com certeza, morri. Já desencarnei, pode olhar para o lado que o corpo está lá. A gente sente dor. E a gente tem que... Claro, a gente não vai se acomodar, não é acomodação. A gente vai fazer por onde melhorar essa dor. Mas nós sentimos, sim. E confiar. É o que eu sempre falo, olha. Eu sempre falo isso. É um mantra, feito um mantra. Confio, aceito, agradeço. Cada coisa que eu passo ruim, eu falo essas 3 palavras. Confio, aceito, agradeço. Porque não é à toa. Não é à toa. Nós temos que confiar em Deus e aceitar a nossa parte nessa vida. Tem pessoas que chegam aqui para o atendimento e pensa que chegou ali no atendimento, eu estou com ansiedade, eu estou assim, eu estou assado, estou com ansiedade. Aí pensa que vai no atendimento fraterno ali, depois vem aqui, assiste a palestra, às vezes nem isso, hein? Só vai no atendimento e vai embora. Mas vai no atendimento, vem aqui, assiste a palestra, toma um passe, pronto, agora já estou curado. Agora, não é assim. Não é assim. É uma construção. Não é numa noite que a pessoa vem aqui e consegue resolver todos os seus problemas. Eu passei por aquela porta ali já tem uns 10 anos. Eu ainda estou construindo. Eu ainda estou aprendendo e estou construindo. E assim a gente tem que fazer. Não é em uma noite. É com o nosso esforço, é de acordo com o nosso merecimento que a gente vai melhorando aos pouquinhos. Chico Xavier tem um pensamento assim: ninguém é tão ignorante que não tenha nada para ensinar. Ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. Todos nós temos alguma coisa para aprender, todos nós temos alguma coisa para ensinar. Às vezes aquela pessoa humilde ali não sabe nem que está nos ensinando alguma coisa, mas com o seu olhar, com as suas palavras, com os seus atos, pode nos ensinar muito. E a gente também pode ensinar o outro. Todos nós podemos ensinar um ao outro. Então, o sentido da vida, ele não é encontrado, não é chegar aqui e falar, agora eu achei o sentido da vida. Essa noite, agora aqui, eu achei o sentido da vida. Não. O sentido da vida, ele não é encontrado. O sentido da vida, ele é construído, tijolo por tijolo, de acordo com os nossos esforços, com o nosso merecimento, com o trabalho, com fé, com amor. Então, hoje nós vamos sair daqui com 3 perguntas, tá? A primeira: se eu desencarnasse hoje, não queremos, né? Se eu desencarnasse hoje, o que as pessoas diriam que eu fiz de bom para elas? Pensa. Todo mundo tem alguma coisa boa que alguém vai lembrar. Nossa, fulano era ruim, não sei o que, mas tinha isso de bom. Né? Outro, qual o talento meu que está parado e pode ajudar alguém? O que eu sei fazer que está parado, que eu posso ajudar o outro com esse meu talento que eu tenho? Outro, o que tem tirado o sentido da minha vida ultimamente? Como é que eu posso dar sentido para essa vida? Vamos pensar nisso. Lição de casa. Para terminar mesmo, eu trouxe aqui o livro Maktub. É uma pequena história aqui que eu tenho certeza que vocês já leram, já ouviram, eu também, tá? Mas tem muito sentido a esse sentido da vida hoje, a esse nosso tema, o sentido da vida. Então, por mais que você já tenha lido, já tenha escutado, eu também, eu vou ler de novo aqui, tá?
e toda vez que eu leio, eu me emociono, porque é muito bonito, eu acho. Conta-se a história do quarto rei mago, que também viu a estrela brilhar sobre Belém. Mas sempre chegava atrasado aos lugares onde Jesus poderia estar, porque pobres e miseráveis viviam pedindo sua ajuda. Depois de 30 anos seguindo os passos de Jesus pelo Egito, Galileia, Betânia, o rei mago chega a Jerusalém. É tarde demais. O menino já se transformou em homem e está sendo crucificado naquele dia. O rei havia comprado pérolas para Cristo, mas precisou vender quase todas para ajudar as pessoas que encontrou em seu caminho. Sobrou apenas uma pérola. E o Salvador já estava morto. Falhei na minha missão. Falhei na missão da minha vida, pensou o rei mago. Nesse momento, ele escuta uma voz. Ao contrário do que pensas, tu me encontraste durante toda a sua vida. Eu estava nu e me vestiste. Eu tive fome e me deste de comer. Eu estava preso e me visitaste. Eu estava em todos os pobres do teu caminho. Muito obrigado por tantos presentes de amor. Uma boa noite. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Lúcia, para que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos, e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Senhor, ocupo-me com muitas coisas. Trabalho, ando, tomo providências. A correria, a necessidade de agir, de vencer, é um forte ar para me impedir os momentos de reflexão, de carinho e de amor. Fico só uma máquina, automático, frio, e isto me traz desagrado. Assim, busco em ti a inspiração para saber dividir o meu tempo e distribuir amor, começando pelos que estão ao meu lado. Ao fazer esta reflexão, passo a sentir-me possuído de nova atmosfera mental e a compreender que a edificação do amor precisa da prática. Venho encontrar em ti a serenidade, calmo e amoroso. Observo que a vida tem um sentido mais alto do que o da luta material e pede o desenvolvimento das minhas qualidades espirituais. Para ampliá-las, reconheço-me neste justo momento ser teu filho, a quem amas e destinas um futuro ameno e venturoso. Obrigado, e assim seja. Sim, sim. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa.